General Kenobi. Olá, você, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Qual é dos Podcasts. E hoje, dando sequência àquele tema que a gente começou em setembro, que é o Setembro dos Games. A gente acabou não conseguindo fazer outros episódios durante o mês, mas enfim. Hoje nós vamos falar sobre RPG. Eu sei que algumas pessoas têm dúvida, eu tinha muitas dúvidas, eu ainda tenho várias dúvidas e hoje a gente vai falar sobre isso. Meu nome é Aline, eu sou apresentadora deste podcast e hoje eu tenho aqui um dos meus co-hosts participando, que é o Thiago, que você já conhece, e tem aqui a participação especial do Ian, que é também um mestre de RPG, ele vai estar conversando com a gente também. Sejam muito bem-vindos. Olá. Como sempre, eu agradeço o convite. É muito bom vir falar besteira no seu podcast. Sempre bom, sempre bom, sempre bom. Muito obrigado pelo convite, Aline e Thiago. Sempre bom, né, se sentir querido aí, né, nesse sentido. Obrigado, gente, pelo convite. Espero que eu consiga agregar aí um pouquinho de besteira pra falar. Isso, a gente está aqui para se divertir, para contar falar sobre o que a gente quiser. Nós estamos juntos também envolvidos no projeto agora, né? Qual é a do RPG, né? Então a gente tem aqui o Qual é dos Podcasts, mas a gente também está trabalhando no Qual é do RPG. E você vai poder assistir os nossos vídeos lá no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Facebook, onde você quiser. Tem vídeo lá na Twitch também que a gente faz ao vivo, né, algumas das nossas sessões. Então você vai poder acompanhar bastante coisa aí desse projeto nas próximas semanas, meses e, se Deus quiser, a gente vai levar esse projeto para frente. Bom, vamos começar com as dúvidas básicas do RPG. O que é, afinal, RPG, gente? Eu acho que vale falar primeiramente o que é RPG, né? Porque a gente... Provavelmente alguém ouve RPG. O que é RPG? A primeira pessoa... A primeira pessoa que Aquela coisa de arrumar a coluna? É isso. Exatamente. RPG tem essa definição, né? Mas RPG nada mais é... A gente já falou isso, né, em outro podcast, né? Mas RPG nada mais é do que Role Playing Game, né? Um jogo de interpretação de papéis. Criado lá no final dos anos 70, início dos anos 80, é basicamente pessoas interpretando papéis. Não é como se fosse um teatro, até porque quem joga RPG não é nenhum ator profissional nem nada. Podem ter atores profissionais, inclusive hoje em dia com a popularização tem bastante, né? A gente já viu Tom Cruise, Terry Crews, Vin Diesel, né, participando. A própria mesa do Critical Role, né, tem vários atores dubladores profissionais, né, que fazem parte, né, da mesa. Vários não, né? Todos eles, na verdade, né? Ashley Johnson, Sim. Enfim, a galera toda lá. Sim. E o RPG, o que é? É o mestre, ele propõe uma história, né? E essa história, ela tem quer dizer, deveria ter um início, meio e fim, né? Esse é o correto. Mas tem mestres que é muito mais old school, né? Que eles preferem que os jogadores decidam o rumo da história. Mas geralmente é isso. Já vou começar discordando aqui. Então pode discordar. Não existe jeito certo de se jogar RPG. Eu acho que Não existe. cada grupo, cada mesa tem o seu foco, tem o seu jeito, o seu estilo, né? O importante é que todo mundo esteja se divertindo, né? Eu acho que esse é o ponto. A partir do momento que um mestre se prepara Então já discordo de você aí, Ian. Porque se você disse que não existe jeito certo, mas o intuito é todo mundo se divertir, então todo mundo se divertir é o jeito certo. Tem razão. Eu gostaria. É o jeito certo de jogar. Fazer as pessoas se divertirem. Mas enfim, né? Eu acredito que se o mestre, né, tem o estilo mais livre, né? Como era, por exemplo, né, na aventura que a gente jogava com o pessoal online, né? Eu e o Thiago. Pessoal de vários lugares do país, né? Tinha gente do Nordeste, gente do Sul. E era uma mesa um pouco mais livre, né? Nesse sentido. O mestre deixava a gente muito solto. E o grupo se divertia, né? Então, assim, tava tudo certo. Né? Diferente, por exemplo, das mesas que a gente joga, que a gente mestra, né? Que eu mestre, que você mestre, que são mesas que a gente tem uma história
né? Toda, independente da gente ter as decisões dos jogadores, né? Em momento nenhum a gente prende os jogadores ao que eles devem fazer, não tem um roteiro que eles devem seguir, mas existe uma história acontecendo, né? Existe um background acontecendo e, enfim, se os jogadores não fizerem alguma coisa, vai haver consequências, né? Como se os jogadores estivessem simplesmente soltos no mundo e eles determinassem o completo rumo das aventuras, né? São dois jeitos diferentes, né, de se mestrar, mas os dois jeitos estão corretos, né? O importante é que todo mundo se divirta. Se todo mundo se divertindo, tudo certo. Exatamente. E aí, o que que é, né? Aí o mestre, ele propõe a história e os jogadores arrumam um jeito de estragar essa história. Ou ele arruma um jeito de Excelente. resolver, né, o problema, né, que está acontecendo. Minha melhor Basicamente, sensação, na hora que eu monto a minha aventura, é justamente vocês estragarem por completo a história e eu ficar pensando: exatamente. "Agora o que eu faço? Não sei". Isso é uma coisa Isso é uma coisa que eu já falei pra você, Aline, não importa o que você pense, a gente vai arrumar um jeito de estragar isso pra você, fica tranquila. E aí, o que que acontece? Os jogadores tomam decisões e essas decisões são decididas a partir de um fator, a sorte, porque essas decisões são decididas nos dados. Então, existem vários tipos, né, de formas, né, de decisão. Os dados, né, a gente usa o sistema D20, que você rola o dado de 20 lados, né, e quanto maior o valor no dado, maior é o seu sucesso naquilo. Mas também tem sistemas que usam D6, D100, né, que são... Não que o D100 seja um lado de 100 lados, mas, enfim, são valores, né, que a gente pega e vai agregando, né, no seu resultado final. Basicamente é isso. Então você interpreta o personagem, você fala que vai fazer uma ação de acordo com a história e essa ação é sucesso ou falha que depende do seu resultado nos dados, tá? Você pode ter uma ação muito maneira, uma ideia muito legal. Ah, mestre, eu vou fazer isso daqui, isso aqui, enfim, eu vou usar isso daqui, eu vou pular, fazer acontecer. Beleza, você pode ter essa ideia maravilhosa e todo mundo achar inteligente. Nada disso importa se você rolar um no dado. Nada disso importa. Aí ele chegar e falar assim: "Então, você não vai". Exatamente, você não consegue. E é muito bom, né? Porque isso lida com frustração, né? Você aprende a lidar com frustração. Inclusive nos livros de aventuras, né, assim, para o mestre, vem dizendo, né, assim, como lidar com a frustração dos jogadores, né, porque E vai acontecer, e vai inevitavelmente. acontecer, e vai acontecer. Como é que você lida com a morte de um personagem, como é que você lida com os rumos diferentes que a galera quer tomar, né. Você estava falando: "Ah, é pra se divertir", mas a gente chora também, né, Chora. Mas isso faz parte da diversão, né? a gente Faz chora parte, faz bastante. Faz parte porque você se apega, né? Querendo ou não, principalmente para quem tá muito envolvido, para quem gosta muito da parada, você cria uma história pro seu personagem, sabe? Você vive aquilo, né? É você naquela pele. Então, o que aquele personagem sentir, você vai estar sentindo, né? Então, é muito legal porque, por exemplo, eu fiz um background de 21 páginas para minha personagem e mandei pro Ian. Aí, o que que ele fez? Ele pegou uma das pessoas importantes para minha personagem e fez a gente matar ela, sabe? De uma maneira completamente grotesca, assim, né? Não, tipo assim, meu Deus, nós assassinamos. Não, teve um contexto lá, né, e tal. Mas, putz, eu fiquei em choque na hora, porque, cara, era uma pessoa muito importante pra minha personagem. Quando eu escrevi, eu coloquei um sentimento a mais ali e tal, não sei o quê, e aí simplesmente o mestre vem e corta minhas pernas. E você sente aquilo, tá ligado? É isso que eu adoro no RPG, porque é tipo assim, cara, não é a sua vida, tá ligado? Não é o mundo real. Mas você sente da mesma forma. Queria dizer aqui que eu não me arrependo nem um pouco de ter feito isso. E eu, sinceramente, não tenho raiva nenhuma, porque foi triste e tal, mas, cara, me mostrou que eu tô muito envolvido com a personagem. Então, assim, vai se ferrar. Aline, você vai usar o pi agora e vai tomar no seu c, mas muito obrigado. Tem uma coisa muito interessante sobre isso que você falou, né? De a gente se envolver com os personagens e tal. Enfim, eu já passei as minhas raivas com você mestrando também, né, Thiago? Com a Belinda, né? Enfim, eu chorei muito na aventura final
da Coração de Rubi, né? Eu chorei copiosamente no último dia, né? Na última sessão. Mas, enfim, chorei mesmo, né? Na vida real. Eu e Ian chorei, tá ligado? Chorei muito. Mas isso só mostra, né? Como o RPG não é exatamente o que o Thiago falou, né? Não é um jogo de atuação, sabe? É interpretação de personagem. São duas coisas completamente diferentes. A gente não tá ali, tipo, como se a gente estivesse forçando uma personalidade ou alguma coisa. A gente tá ali, literalmente, sendo aqueles personagens, né? E isso faz toda a diferença quando você realmente tá imerso, né? Você, de fato, vive aquilo ali, né? Exato. Sim. E tu falou uma parada muito importante que é literalmente a imersão, né? Por exemplo, a Pamela, ela não consegue entender o RPG, porque para ela tem gente que não consegue realmente imergir, né, em coisas em coisas que elas não possam tocar, né? Ela E é se o caso sentia muito, dela. muito ausente, né? Tipo, ela se É via, muito ela consegue abstrato ver de para fora, ela, né? entendeu? Exato. Essa imersão, né, ela é muito importante no que se refere ao RPG, porque realmente não é uma coisa para todo mundo, entendeu? É diferente de um board game que você pega lá as cartas, lê as coisas e tal, papapá, você vê as coisas meio que se movimentando. É talvez um pouco mais abstrato e tal. Quer dizer, é um pouco menos abstrato, né? É porque tem muita mecânica envolvida e você vê Exato, muitas coisas, né? Então, é uma coisa, de exato. fato, é bem menos abstrato mesmo. E você não depende muito do que outro jogador vai fazer. Pelo menos em alguns board games que eu já joguei, é o seu objetivo, você tem que seguir e tal, e é aquilo. Agora, o RPG é um jogo coletivo. Então, se o seu amigo fizer besteira, isso vai acarretar na sua decisão do que você vai fazer. É uma das coisas também que impede ela meio que de jogar, porque ela fica, tá, mas e se o cara ele fizer merda, eu posso matar ele? Aí eu falei, você pode, mas lembra que tem consequências. É igual ao mundo real. Se você matar alguém no meio de uma cidade, a guarda vai vir atrás de você. Ela, Uhum. então eu não quero e tal, não sei o que. Então, assim, tem gente que não vai ter essa imersão, mas o que é o nosso caso, a gente consegue ter essa imersão. Talvez possa ser o cenário que você esteja meio que jogando, porque o RPG não é. Por exemplo, a gente joga num cenário medieval. Mas o RPG tem cenário de vampiros e lobisomens, RPG tem cenário na era vitoriana, RPG tem cenários na era jurássica, RPG tem cenários, diversos cenários, diversos cenários. Até cenários mais atuais mesmo, né? Exato, Lançou recentemente, né, a Ordem Paranormal, que tem o lado da fantasia, né? Mas que é num cenário mais atual, né? Traz um pouco mais pra realidade. Talvez a Pamela se identificasse um pouco mais, né? Jogando um RPG que tenha uma coisa mais. é mais ah, contemporânea. mais contemporânea, né? Exato. Justamente eu gostaria de perguntar isso para vocês, assim, os tipos, né, de RPG, os tipos de narrativa e tal, os tipos de sistemas, para quem está querendo começar, como que isso funciona? E assim, às vezes a pessoa quer começar a jogar, mas ela não tem a menor ideia de por onde começar, assim, né? Assim, tem muitos sistemas, um é mais difícil que o outro, essa questão de um é ser mais atual, o outro é ser medieval. Como que a pessoa que está querendo começar, ela consegue, tipo assim, eu vou jogar esse aqui porque esse aqui parece ser mais fácil, vou atrás dessa mesa aqui porque ela parece ser mais fácil e tal. Como que a gente ajuda essa pessoa, né? Assim, eu acho que primeiramente você tem que pensar, pô, em que tipo de mundo eu gostaria de jogar? Eu quero jogar algo mais É isso fantasioso? aí, Eu quero exatamente. jogar algo... Por exemplo, eu vi Crepúsculo ontem. Nossa, que legal. Imagina se eu fosse um desses Cullen. Aí você pensa, será que eu poderia jogar um RPG que eu poderia ser um vampiro? Então você vê um Vampiro à Máscara, por exemplo. Ou então, e se eu, por exemplo, eu vi um filme de alienígena, mas tem investigação e tal. Deixa eu jogar aqui Ordem Paranormal, Call of Cthulhu, coisas assim, né, do gênero. Então, assim, você precisa meio que decidir primeiro o que você quer jogar. E caso você não decida, opte pelo medieval, que é o clássico. O E se você clássico não gostar, é o que está mais vigente em todos os sistemas, né? é o que sempre esteve em voga, né, que é o D&D, né, que é o Dungeons and Dragons, que é o mais famoso
disparado, foi o primeiro e, assim, ele continua até hoje em vigência. O maior número de mesas de RPG que existe hoje em dia continua sendo de Dungeons and Dragons, tá? Uhum. E, assim, se você não gosta de ler, né, é um fator muito importante. Não jogue RPG, tá? Porque, assim, você precisa ler algumas coisas. Você não precisa, meu Deus, eu preciso pegar o livro e ler ele de cima a baixo, do início ao fim, não. Assim, você não precisa disso, tá? Mas é o mínimo que você precisa ler. Beleza, eu quero fazer um personagem. Eu quero fazer um personagem humano que seja um guerreiro. Cara, lê a raça humano, lê a raça guerreiro. E se você sabe que você é um guerreiro e você vai bater, lê o capítulo de combate. Se você fizer isso, você facilita a vida do mestre muito. Porque o importante é você jogar e você aprender jogando. Entendeu? Conforme você vai jogando, você vai vendo as mecânicas, as coisas vão acontecendo. O mestre, se for um mestre paciente, ele vai sentar, ele vai explicar, ele vai ensinar e tal. A primeira coisa que você tem que fazer é decidir que tipo de cenário você quer jogar. Lembrando que vale a pena a gente definir o que é sistema, o que é cenário, né? Sistema é o conjunto de regras que você vai usar. E o cenário é aonde você vai estar, é onde aquilo vai se habituar. Se vai ser medieval, se vai ser contemporâneo, se vai ser na era vitoriana, se vai ser na era jurássica, enfim. Esse é o cenário e o sistema é as regras que compõem o que você pode fazer e o que você não pode fazer, entendeu? O que você consegue fazer. Então é isso. Então defina o cenário. Assim, pode ser tentativa e erro, mas existem diversos tipos de sistemas, né? Tem sistemas que nem usam dados, pra falar a verdade, né? É mais meio que narrativo mesmo, né? Tem gente que joga RPG via WhatsApp, via texto também, porque as pessoas não têm tempo, realmente. Nossa. Eu vejo assim, né? O pessoal joga meio que no ônibus, meio que escrevendo e tal. O mestre, ele coloca uma situação lá, o cara, eu vou fazer isso. Aí o outro fala, eu vou fazer aquilo. Porque, cara, realmente demanda tempo, né? Se você não tiver tempo também livre, pode ser um pouco complicado de você conseguir jogar, mas tem esses tipos de mesas, né? Que, cara, quem quer dá um jeito, né? Então, tem gente que faz assim, via WhatsApp, via Discord, via chat, enfim. É bem interessante mesmo essa galera que faz assim. Mas é isso, defina o cenário e escolha o sistema. Caso você tenha dúvida se você vai gostar mesmo ou não, é o que eu falei, é tentativa e erro, parceiro. Experimenta. Não gostou? Talvez possa ser o sistema. O sistema para você possa não fazer muito sentido. Então você vê outro sistema. A Jambô Editora está lançando agora o 3D&T, que é um sistema de RPG muito simples. Você monta a sua ficha, sei lá, em 10, 15 minutos, de tão simples que é. Então, caso talvez você queira algo mais simples, experimenta pesquisar sobre 3D&T. Ele se passa aqui na Terra, mas ele é bem fantasioso. Inclusive, eu quero mostrar para vocês, porque eu tô lendo algumas coisas sobre o cenário de 3D&T que eu tô achando muito maneiro, assim. É meio que uma fusão da Terra com Arton, sabe? Pô, maneiro. Então, assim, é bem legalzinho. É bem legal. Arton, gente, é um mundo onde acontece o que a gente tá jogando, né, agora, que é dentro de Tormenta 20. Tormenta 20 é o jogo que a gente está jogando, e Arton é o mundo de fantasia aonde a gente joga. No caso, esse é um mundo também voltado mais para o medieval, né? Mas tem, assim, cada vez a gente está acrescentando coisas, né? Eu acho que ele é bem livre para a gente poder acrescentar algumas coisas. E a própria galera da Jambô, né, tá atualizando e tal, e tem colocado coisas novas e diferentes que a gente pode aplicar, e isso é bem legal. Inclusive, muita coisa brasileira, né? Porque, para quem não sabe, esse é totalmente brasileiro, né? Sim. É um sistema brasileiro. Inclusive, declaradamente, né? Maior sistema e maior cenário, né, de fantasia brasileiro. Né? Isso é muito legal. Sim. Fica aí para quem não conhece, fica aí a dica, que é muito, 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 muito legal. Porque é para casa, né? É nosso, né? Só falando uma coisa sobre o iniciozinho, né, do que o Thiago falou também, e você também falou, Aline, o lance de começar, né, escolher o sistema para se jogar e tal. Acho que tem muito a ver mesmo com o seu estilo.
com o que você gosta de jogar. Ou de jogar, ou de assistir, ou sei lá, qualquer coisa do tipo. Por que que eu digo isso? Por exemplo, o Luca, que é, né, um dos integrantes da mesa que a gente joga no fim dos tempos. Ele começou a jogar com a gente quando a gente estava jogando Ordem Paranormal. A gente ia criar uma mesa de Ordem Paranormal e eu já vinha convidando o Luca para jogar RPG há muito tempo, né? Há meses e meses a gente jogando Tormenta lá em casa. E ele não se interessava pelo jogo porque era algo que era um pouco fora da proposta do que ele achava legal de assistir, de consumir, né? Até mesmo de jogar, né? Jogos online, enfim, esse tipo de coisa. E quando a gente decidiu jogar uma mesa de Ordem Paranormal, que é uma coisa um pouco mais. Eu ia dizer sóbria, mas enfim, a ordem é completamente fora da casinha também, né? Mas tem um pouco mais, é um pouco mais próximo da nossa realidade, porque tem elementos mais cotidianos, né? Por assim dizer. Mais contemporâneos, né? Como vocês disseram também. E aí, quando eu falei com ele da mesa de ordem, né? Expliquei pra ele como que era e tal, também era uma coisa mais relacionada à investigação, que é algo que ele gosta muito. Ele ficou animadaço com ordem, e caraca, quis participar na mesma hora e tal, ficou todo feliz, todo empolgado. E a gente jogou a mesa de ordem, né, pra ele, foi uma experiência incrível, né, e realmente, caraca, a gente jogou aquela mesa, foi muito boa. Foi maneiro mesmo. Foi, né, e isso abriu as portas pra ele, assim, pro mundo do RPG, sabe? Agora ele tá jogando Tormenta com a gente, né, decidiu começar a jogar Tormenta com a gente, e se apaixonou pelo cenário, já tá querendo jogar Baldur's Gate, que é um jogo que é baseado em D&D, e já tá começando a se interessar em D&D também. Então, assim, às vezes o formato certo, né, o sistema certo, o cenário certo, na hora de você começar a jogar, abre as portas para você entrar nesse mundo, né, em outros estilos de sistema, né. Eu quando comecei a jogar RPG, eu jogava D&D, né, isso há muitos anos atrás, sei lá, 10, 15 anos atrás. Depois de D&D, eu só fui jogar Tormenta também, né, Tormenta 20. E isso também, depois de um tempinho, né, mestrando Tormenta e tal, comecei a abrir os olhos para outros sistemas, né? Então, tipo, hoje, né, eu quero jogar 3DT, eu quero jogar Vampiro, eu quero jogar, sabe, Ordem Paranormal, enfim, a gente vai, né, abrindo o nosso leque, né? De possíveis experiências, né? Enfim, e cenários também. Eu quero jogar Ordem Paranormal, galera. Eu quero aprender a jogar isso aí também. Aline, Ordem Paranormal é muito legal, cara. É muito legal. É um legal muito diferente de Tormenta, né? Assim, eu sei que não é muito a pauta, né, do que a gente propôs pra falar aqui, mas é uma clássica diferença de cenário e de estilo de jogo mesmo, né? Porque o Tormenta, ele é aquela coisa, né? A High Fantasy, né? Bem poder lá nas alturas, né, e tal. E o Ordem Paranormal, principalmente nos níveis iniciais, ele é bem pé no chão, assim, cara. Tipo, sabe, você é frágil, o jogador, no caso, né, é frágil, as criaturas são muito poderosas. É uma coisa bem, assim, se eu pudesse comparar com algum outro sistema, eu compararia com o Call of Cthulhu, né, que é um sistema bem nesse estilo, assim, né, que os jogadores são bem potentes, né. Bem Mas mortal. bem mortal. Mas Call of Cthulhu eu acho demais ainda, sabe? Eu acho um pouco. Eu não acho muito divertido, porque você não tem muita solução, sabe? Basicamente, você viu o Mind Flayer, você foge, tá ligado? No Ordem, não, né? No Ordem você tem como. Pô, você viu, né, um zumbi de sangue, viu alguma outra criatura, né? Existe como lutar de volta, né? A questão é que provavelmente você vai morrer lutando de fato. Ele te dá uma chance de fazer, mas ainda assim é uma chance baixa, tá ligado? Mas a chance existe. Enfim, isso é muito legal, sabe? É muito maneiro. O que eu achei legal no Ordem, né, é que, tipo assim, além dele ser contemporâneo, por exemplo, eu fiz um pastor. Eu joguei com um pastor. E era um pastor ocultista, sabe? É um pastor que usa magias, né? Muito bom. É o pastor Romildo Honório. Então, quando ele vai lançar as magias, ele abre a Bíblia e começa a recitar um versículo relacionado àquela magia, sabe? Àquele ritual. Tipo assim, dá uma roleplay muito foda.
tá ligado? Porque o Senhor me deu poder para pisar serpentes e escorpiões e toda obra do mal, e a magia começa a se formar, sabe? E tu Tipo consegue assim, trazer essas referências do mundo real, né? De uma maneira exato, mais exatamente. São fácil de referências do. Heresia pura, mas eu achei muito maneiro. Não, energia pura, claro, mas assim, tipo, gente, a gente precisa entender que é um jogo, entendeu? No fim das Exatamente. contas, é um jogo, entendeu? Tipo assim, gente, é brincadeira, tá ligado? É pra gente se divertir, entendeu? É Eu já claro É, papo recentemente aqui no podcast justamente sobre essa coisa assim das séries e dos livros que eles têm essa coisa assim da heresia, né? E até um pouco na própria questão da RPG, de falar. Porque muita gente tinha aquele conceito de que RPG era do demônio, né? Uhum. E aí, desmistificar isso, às vezes é muito complicado, porque as pessoas ainda têm aquela mentalidade de que a gente é um ritual satânico, a gente Que a participa. gente acha que o RPG é a realidade, né? As pessoas acham que quem joga RPG leva o roleplay como se fosse a realidade, né? Então, sei lá, se eu jogo Ordem Paranormal e lá a gente fala sobre os elementos, né? Energia, sangue, lá, eu acho que isso é verdade, né? E eu convoco os elementos na vida real. Ah, gente, pelo amor de Deus. Porque é um mundo de fantasia, a gente está criando um mundo de É, fantasia. Quando a gente lê um livro de fantasia, é um mundo que foi criado para aquilo ali. Não necessariamente aquilo ali é real, né? A maior parte das vezes não é. Então, assim, naquele mundo funciona desse jeito. E não quer dizer que o autor, né, que quem criou aquilo ali está querendo demonizar tudo. Não, é só a forma como ele é criou outro mundo, né? tudo. O lance da semelhança do Ordem Paranormal com a realidade é algo que é muito legal. Por isso que o Thiago falou, né? A gente consegue trazer situações muito do cotidiano, né? E fazer roleplays muito verossímeis, né? Por toda a da época que a gente vive, entendeu? Então, por exemplo, o Hugo fez um personagem que ele era cego, mas enxergava. Então, tipo, ele era um acadêmico que usava óculos de cego, assim, sabe? Mas através dos elementos lá, né? Do elemento do conhecimento, ele tinha uma habilidade lá que ele conseguia enxergar as auras e tal. Então, tipo, ele se fingia de cego para todo mundo tanto todo mundo do grupo quanto de fora do grupo, né? Então, assim, gerou um roleplay muito rico para ele, né? Uma interpretação muito rica, porque ele teve interação com vários NPCs, vários personagens que achavam que ele era cego, né? Aí, na real, ele tava, tipo, lá só fingindo que ele era cego, né, e tal. Enfim, todo mundo tratava ele como a gente trata um cego, né? Hoje em dia, enfim, o pessoal tentando ajudar e tal, ele atravessando lá, várias coisas que são muito próximas da realidade, né? E isso traz uma imersão muito grande, né? É bem legal. E até entra naquela coisa assim do. Às vezes a gente tá jogando Tormenta e Tormenta 20, e aí às vezes a gente. Não, aí é assistir um filme, e a gente às vezes tem que falar assim: o que é isso? O que é um filme? Aí a gente já viaja e fala assim: não, é uma peça de teatro muito real. Então, assim, são coisas que fica ali no contexto, a gente até vira motivo de zoar, né? Vira motivo da gente criar outras coisas ali na hora. E um celular, né? A gente até, nessa Coração de Rubi, a gente até tem uma situação que fala sobre o celular. Um dos personagens é o inventor e ele tem a possibilidade dele ver o mundo pelo celular e ele não sabe do que se trata, mas justamente por causa da devoção dele, em que tudo é muito doido, tudo é muito caótico. E aí ele consegue ver coisas, fazer coisas que não são muito reais daquele universo. E aí é engraçado por causa disso. Porque não tá E em tem outro personagem também, né? Que é o Joseph, né? Que ele veio de outro mundo que era muito semelhante do nosso, né? A história Sim. dele meio que é essa, né? Então, tipo, ele conhece, tem várias referências do nosso mundo real inseridas no mundo de fantasia, né? É bem legal essa ideia do João Rosa, foi bem legal. E é um bardo que só toca MPB. É muito legal. Toda vez que ele vai tocar, ele fala: qual é a música que você tá tocando? E aí ele tá tocando Tom Jobim, tá ligado? Então, assim, Pois é é, muito legal. tipo assim, o combate rolando mó frenético e ele chega lá, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Aí a gente fica,
Ok. Porque qualquer outro personagem jogando de bala estaria tocando um Iron Maiden, ou Metallica, um Slipknot, aí ele chega lá e toca uma MPB, aí quebra toda o que deveria ser o estereótipo, né? Tipo assim, o combate frenético e tal. Mas, tipo assim, vocês falaram isso aí, mas tem gente que não gosta, tá? Eu entrei em alguns grupos de RPG no Facebook e o cara postou alguma mesa disponível cujo os jogadores não falem gírias. E, tipo assim, vários comentários da galera, pô, isso também tira a minha imersão e tal, isso aqui. Tem quem não gosta, né? Tem quem queira falar voz me ser. Eu acho isso completamente, pô, cara, sério, nem as novelas hoje em dia, As tipo assim, novelas de fazem época hoje em tanto dia não fazem mais isso. isso, não. Né? Exato, porque, tipo assim, cara, você tem que adaptar a linguagem pro público, sabe? E meio que entender. Então, mas tem gente que não gosta, né? Assim, cada um com Isso que seu gosto, né? RPGista é muito old school, né, cara? Tipo, eu acho bobeira, mas eu entendo, assim, né? Entra naquilo de novo da pessoa que não consegue, a pessoa que consegue com facilidade é que não consegue ter imersão, né? Às vezes o cara, tipo, pô, um roleplay assim desse, por exemplo, igual o do Joseph, ia quebrar muito o cara, né? Porque Uhum. Exato. ele ia, tipo assim, ia tirar muito ele do que ele tava esperando ali, né? Enfim, ia quebrar a imersão dele, né? Isso seria um Sim, problema, né? sim. E Sim, Pra eu uma acho ele, coisa, né? pra mim é maravilhoso. E uma coisa que a gente falou aí, que hoje, né, para quem ouve essa palavra, pode ter um outro significado, e um significado até meio negativo, que é a palavra NPC. Ah, NPC é o personagem não jogado, né? NPC é o personagem controlado pelo mestre, né? NPC sabe quando você joga um jogo e tem aquele cara que para, ei, quer comprar alguma coisa? Ele é um NPC. Ele é o personagem programado para fazer aquela ação. Só que hoje em dia tem as lives de NPC, né? Que ainda bem que já caíram. E as pessoas ficam fazendo. São pessoas. É quase aquilo, só que aquilo elevou para um nível extremamente bizarro. Que as pessoas ficam meio que fazendo para ganhar dinheiro, aí faz coisas escrotas e tal. NPC, ó, é de muito antes, é desde jogos mesmo, assim, Atari e tal. Ou, tipo assim, no Atari, aquela bolinha que você jogava que tinha que passar pelo buraquinho do outro lá, era um NPC. Era aquilo que estava programado para fazer aquilo, entende? Quando se fala de NPC, é justamente as pessoas que compõem aquele mundo, né? Os animais, os monstros e etc. exatamente. E aí, às vezes, os jogadores inventam de interagir muito mais, né, com os NPCs tipo assim, ele cabe ao mestre contornar a situação, porque às vezes o NPC vira um elemento que vai muito além da aventura descrita, né? Sim, sim. É, Isso tem uma coisa que o mestre adora, pelo menos eu gosto muito, é quando o jogador interage com o NPC. Porque quando você, como jogador, interage com o NPC, o mestre te apresenta alguma coisa e você interage, você simplesmente não deixa passar e tal. Legal, tchau. Mostra que você tá imerso naquela parada, tá ligado? Você quer interagir com aquilo. Quando você interage, você torna o mundo mais vivo, porque o mestre é obrigado caraca, às vezes o mestre ele só apresentou um NPCzinho que não era pra você interagir, mas se você vai lá e interage, você obriga o mestre a pensar, caraca, e agora? Peraí, deixa eu bolar uma voz pra esse cara, sabe? Foi o que aconteceu. Não só voz, né? Uma voz, uma história. Tem Exatamente. vários NPCs que vira e mexe, a gente cria o NPC, cria um background, cria uma história, cria várias coisas pro cara, e os jogadores olham pra ele e falam tipo assim, é legal, e aí todo mundo passa reto. Em compensação tem o contrário, né? Tem NPCs que a gente não cria nada, não pensa em nada, e os jogadores simplesmente fazem aquele NPC acompanhar o grupo pra sempre, tá ligado? vira Exato. o melhor amigo do grupo e tem que estar ali o tempo todo, então você tem que se virar pra... Exato, foi o que aconteceu na primeira sessão da mesa que eu tô mestrando, a Coração de Rubi. Eu só fiz uma cena de introdução do personagem do João, o inventor. E eu fiz uma cena de introdução assim com um anão interagindo com ele, vendo que ele tem um meio que um protótipo de braço metálico. E, cara, eu não ia imaginar que ele ia interagir, ia querer dormir na casa do cara, ia querer aprender com o Meu cara. melhor amigo. Aí eu fui obrigado a criar esposa, filha. E hoje eu tô jogando na mesa da Aline com a esposa desse cara, anos antes, sabe? Então, assim, olha como é que uma decisão, tipo assim, deixa eu fazer só um NPC interagir com ele aqui e tal. E, cara, inclusive hoje ele é talvez um dos NPCs mais importantes, assim, né? Para o grupo.
porque volta e meia o grupo tá indo lá, o grupo se importa, porque aconteceu algumas coisas com ele e a família dele, enfim. Então, assim, é muito legal quando isso acontece, e principalmente quando é fluido, né? É isso que é legal no RPG. Você, como mestre, você pode planejar, mas no fim de tudo, o que vai definir o rumo das coisas são os jogadores, tá ligado? É um mundo vivo. Você propõe aquilo e cabe aos jogadores decidirem o que eles vão fazer, entende? Por exemplo, eu tô mestrando uma aventura pronta, a Coração de Rubi. Mas se os jogadores simplesmente definirem, cara, eu não quero mais seguir essa história, vamos, sei lá, pra outra cidade que a gente quer montar uma guilda. Cara, eu não vou impedir vocês de fazer isso, tá ligado? Eu vou, cara, beleza, ok. E eu vou criar uma história em cima disso, sabe? E a história que estava pronta lá, sinto muito. Foi uma consequência, foi o ponto de partida, entende? Então isso é muito legal, né? E, inclusive, se vocês quiserem fazer isso, fiquem à vontade. A gente está falando sobre o mestre definir e não definir. Qual é o papel do mestre, afinal, né, nessa história? Até porque assim, eu tô mestrando, né? Eu fui desafiada pelo Thiago, gente, a mestrar uma aventura. E aí eu acho que a galera gostou um pouquinho. E aí agora eu tô tendo. Bom, olha aí, sensacional. Inclusive, Sessão Zero já está no canal Qual é o RPG. Vão assistir. Exatamente. Canal do YouTube, qual é a do RPG? Pesquise lá. A Voz das Marés é uma aventura no universo de Tormenta. Vai lá que tá muito legal. E agora, né, assim, vamos continuar, beleza. A Voz das Marés é uma aventura one shot, né? Ela foi feita para você começar e terminar. Acabou. E aí os jogadores quiseram continuar. Beleza. Então agora o que eu vou fazer com esses jogadores? Não sei. Você vai propor outra história e a gente vai estragar também essa história. Exatamente. Acho que terminou nada a ver como deveria. Exatamente. Não terminou como tá lá no livro que deveria ser que ia terminar. E aí agora a mestre, né, tá tendo que escrever uma história para esses jogadores. E eu tô me divertindo muito imaginando o quanto vocês vão estragar a minha história. Porque, assim, eu já tô escrevendo imaginando as possibilidades do que vocês vão querer fazer ou não. Claro que vocês podem me surpreender muito, mas eu já tô pensando assim, e se eles não quiserem fazer isso? E se eles quiserem fazer aquilo outro? Como é que eu vou fazer aqui para poder criar uma opção e não ser a mestra e falar assim, tá bom, mas vai ser assim e pronto. É ter opções, né? Mas, enfim, quem é o mestre, né? Por que existe o mestre e o que ele faz, na verdade? Ele estraga a vida dos jogadores, né? Destrói sonhos, destrói... Quem é o mestre, mestres? Há quem diga que RPG é mestre contra jogadores, né? Tipo assim, é o mestre querendo matar os jogadores. Eu não concordo, né, com essa afirmativa. Que, cara, é mó paia, tá ligado? Do jogador faz, se importa com o personagem, faz um background e tal, e o mestre faz de tudo pra matar, sabe? Eu acho que o importante é ter um concílio, né? É claro que o mestre não deve facilitar tudo para os jogadores, mas ainda assim você tem que fazer eles se divertirem, cara. Você tem que dar recompensas, você tem que dar, sabe, Você tem que fazer eles sofrerem, claro, tem que fazer sofrer. Mas ainda assim você tem que dar uma dosezinha de. Toma aqui um chocolatinho pra você ficar bem e tal, não sei o que lá, entendeu? É claro que, como eu disse, não é pra facilitar, mas também você não deve atrapalhar o tempo todo, você não deve ficar contra os seus jogadores, você tem que incentivar o sucesso dos seus jogadores, porque assim eles vão se divertir mais, você vai se divertir mais porque a história vai avançar, porque se eles não se divertirem, se só se derem mal, a história não avança, e a história não avançando, fica tudo chato, fica tudo estático, né? Agora, respondendo a pergunta, né, do que é o mestre, eu vou deixar pro Ian. Cara, o que é o mestre? Assim, vamos lá. Eu interpreto o mestre como um jogador, cara. O mestre, ele é um jogador como os outros. O que difere o mestre dos jogadores é o papel dele. O papel dos personagens jogadores, né? Os PJs, né? É justamente interpretar os seus personagens.
E o papel do mestre no sistema, né, do RPG é fazer a história andar. É dar um material para que os jogadores possam interpretar os seus personagens. Basicamente, o que eu entendo é isso, né? Tipo, enquanto os jogadores focam em interpretar os seus próprios personagens, né? Como eles são, como eles criaram, o mestre cuida de interpretar o mundo, né? De fazer o mundo girar, andar e funcionar, né? E a história também, né? Assim, por exemplo, as nossas mesas aqui, até agora foram mesas que tiveram elementos autorais, mas em sua maioria foram de aventuras prontas, né? A Coração de Rubi é uma aventura pronta, a Fim dos Tempos é uma aventura pronta, a Voz das Marés é uma aventura pronta também, enfim, e a série de outras aventuras que a gente jogou também eram aventuras prontas. Então a gente meio que tem o trabalho nosso como mestre, né, entre aspas, é interpretar essas aventuras, né, ler elas com antecedência e preparar elas, né, deixar os NPCs prontos, as ameaças prontas, os perigos prontos, né, enfim, as recompensas também prontas, né, que é muito importante. A gente só fala da parte ruim, né, não fala da parte boa. Ruim entre aspas, né, que também é bom combater, né, e batalhar também é divertido, para que quando chegue o momento do jogo, né, os jogadores tenham com o que trabalhar, né? Não adianta a gente, como mestre, simplesmente chegar na hora e tirar uma cena da cartola do nada o tempo todo, sabe? Sem se preparar, sem nada do tipo, né? Tem mestre que faz isso, mas eu, particularmente, eu como jogador, né? Acho que eu já falei isso algumas vezes para o Thiago, né? Que a gente já conversa bastante sobre RPG. Eu gosto quando cenas assim acontecem. Eu, como mestre, já criei muitas cenas assim. Recentemente, inclusive, eu tirei uma cena dessas da cartola e foi uma cena com um impacto gigantesco. Eu não vou falar qual que é, para ninguém saber. Mas foi uma cena muito, muito braba que ficou maravilhosa e eu inventei ela toda na hora, assim, sabe? Tipo, a ameaça, tudo, foi tudo na hora, assim. Eu tirei tudo da cartola ali na hora mesmo e deu super certo, né? Então, assim, isso faz parte do elemento do RPG, mas eu acho que o papel do mestre mesmo é esse, né? De dar o recurso para que os jogadores possam brilhar, né? Afinal de contas, a história é sobre os jogadores, né? Eles são os protagonistas, né? O mundo tá ali girando, mas os protagonistas são os personagens dos jogadores, né? O mestre tem um papel fundamental nessa história, né? Porque a gente depende, né, que o mestre conte a história de uma forma que a gente se envolva com a história. É o responsável, né, pelas... Assim, o mestre, de um modo geral, é quem sabe as regras, né? Jogadores mais experientes têm noção das regras, conhecem as regras. Eu sou completamente crua, né? Cheguei completamente crua, né, para Coração de Rubi, que é a primeira mesa que eu jogo. Cheguei completamente crua, mas hoje eu tenho uma noção muito leve da maior parte das regras. Mas o mestre, ele, né, depois de tanto mestrar e tal, de ler bastante, ele também conhece as regras. E, por exemplo, quando eu tô mestrando, eu agradeço muito que no grupo tem 2 mestres, porque eles podem me ajudar naquele momento a falar assim, não, mas dá para fazer isso, isso e isso e funciona. Não, a regra diz isso. E aí eu falei assim, realmente, eu não tinha me ligado nisso. Então, o mestre, como narrador, ele também carrega essa questão das regras, de conhecer o livro de regras e tal, que é um dos materiais importantes, né? Você tem o livro do próprio jogo, o livro de regras, que, assim, é o que faz com que a coisa funcione, né? O livro de regras. Quer dizer que você precisa ficar tão preso o tempo todo no negócio. Mas é o que faz a parada funcionar, certo? Correto, isso daí. Certo. Só a minha última contribuição sobre justamente isso que a gente estava falando agora do mestre, né? Do papel do mestre. Tem uma coisa muito importante, né? Que eu conversei com a Aline quando ela aceitou, né, o desafio de começar a mestrar. Eu mandei, não sei se você lembra, Aline, eu te mandei um texto não, né? Algumas páginas do texto do Leonel no livro da Fim dos Tempos, explicando, né, que o mestre, ele não como posso dizer, ele não é a força maior do universo inerrante, sabe?
O mestre, ele está sim sujeito a erros, ele está sim sujeito a falhas e tá tudo bem. Uhum. É muito importante, né? Você aí que tá conhecendo RPG, você que tá, né, começando a jogar, que se interessa por mestrar, cara, não tenha medo de mestrar, não tenha medo de errar. Eu mesmo, cara, o tempo todo eu cometo gafes, né? Erro, sei lá, erro de português, erro de história. Quantas vezes a gente já não teve que fazer retcon, né, cara, por conta de coisa que eu esqueci que tinha acontecido, né? E o Thiago também é a mesma coisa, enfim. E a gente mestra já tem muito tempo, né, cara? Mestres que são, entre aspas, vou botar entre muitas aspas, experientes, né? A gente tem alguns anos aí de estrada, né? Mas, pô, tem mestres com muito mais tempo do que a gente, né? Mestrando aí, o próprio Leonel Caldela, né? Mestra, sei lá quantos mil anos, sei lá, 30 anos mestrando RPG. E ainda hoje o cara comete erros, né? E tá tudo bem, gente. Faz parte. Para mim, o meu consolo foi ver o Guilherme Svaldi uma vez falando, né, pedindo perdão numa live, porque ele tinha errado uma regra. Eu falei, gente, o cara criou a regra. Pois Então, é. exatamente, cara. O cara faz parte dos criadores que literalmente fizeram a regra e ele e, tipo, gente, tá tudo bem. Sabe? Tá, tipo, real, tá tudo bem. Se reparou que errou a regra, foi lá, acertou, beleza. Se não reparou, passou batido, beleza também. Sabe? Não tem problema. Tá tudo certo. Né? Enfim, a minha última mensagem que eu queria deixar era essa. Né? Se divirtam jogando RPG. RPG é pra isso. É para aguçar a criatividade, é para aprimorar, né, nossas relações interpessoais, né, se colocando no lugar de outras pessoas. Mas, acima de tudo, o RPG é o mestre contra os jogadores. Tá de sacanagem. Gente, foi um prazer estar com vocês aí. Muito obrigado por terem me chamado. Então, obrigada Obrigado, viu, pela sua... gente? Nada, eu que agradeço aí pela oportunidade. Poxa, eu gosto muito de conversar com vocês, né? Sempre bom, ainda mais gerando conteúdo legal, né? Para as pessoas mesmo, né? Que estão começando a jogar RPG. Poxa, muito legal. Vai ser sempre bem-vindo aqui no Qual é dos Podcasts. Obrigado. Faça a sua contribuição final, mestre, para esse episódio. Bom, espero que a gente tenha dito, né? Eu sei que eu sou um cara que fala as coisas muito porcamente, mas espero que a gente tenha tirado um pouco de dúvida sobre o que é RPG de fato. Mas você só vai saber o que é RPG de fato quando você jogar RPG. Porque, querendo ou não, você pode pensar, tá, beleza, você falou pra mim isso tudo, mas com quem eu jogo? Como eu jogo? Cara, você pode entrar em grupos, né, de Facebook sobre RPG de mesa. É só você entrar lá e pesquisar RPG de mesa. Você vai ver vários grupos. Você pode entrar e perguntar se tem vaga, alguma mesa e tal. Tem um grupo, inclusive, da galera de Tormenta, né, que é o Masmorra de Valkyria. Tem sempre alguém oferecendo mesa lá para você jogar. E caso você não ache alguém que esteja disposto a mestrar e você só ache gente disposta a jogar, não tenha medo, é o que o Ian falou. Mestra você. Por que não? Já que você não achou um mestre, cara, mestra você. Você não precisa saber tudo do cenário, você não precisa saber todas as regras e tal. Todos vocês estão ali juntos para aprender. Entende? Uhum. Então, E se divertir, principalmente. e se divertir, exato. Então, se você não achar jogadores e se você é alguém que tem desenvoltura pra falar e tal, tem muita gente que não mestra porque acha que vai falar besteira, né? Acha que não vai conseguir contar uma história e tal, mas se permita, tá? Eu comecei a mestrar na segunda vez jogando RPG. Eu joguei a minha primeira vez, fiquei encantado. Quando ia jogar a segunda vez, o garoto que ia mestrar, ele teve um probleminha e tal. Aí ele, cara, eu não vou conseguir mestrar. Aí o pessoal olhou pra mim, mestra você. Aí eu pensei, por que não? Aí eu peguei uma aventura pronta. Inclusive eu aconselho, caso você queira mestrar, já pegar alguma aventura pronta. Mas caso você queira montar a sua própria história, fique à vontade também. Mas a questão da aventura pronta é que você tem noção de balanceamento, você tem noção de visão da história, né? Destrinchos da história. Tipo assim, beleza, essa parte aqui eu posso dividir nisso aqui e tal. E quando eles completarem isso aqui, aí parte para outra história. Aí parte para outra parte e tal. Então, uma aventura pronta, ela te dá um norte, né? Pode ser interessante você começar a mestrar com a aventura pronta, mas se você se garantir e, beleza, não, eu vou criar a minha história, cara, vai fundo e tal. Então, assim,
na minha segunda vez jogando RPG, eu já tava mestrando. E eu não sabia todas as regras, né? Eu não entendia muito do cenário. Eu simplesmente me permiti. E nunca mais parei. É muito legal você ter o poder, né? Eu comecei a mestrar porque o Thiago virou pra mim, a gente tava aqui entre aventuras, né? E aí eu incluí um outro personagem que a gente vai jogar numa side quest agora, né? Provavelmente no ano que vem. Talvez em dezembro. Talvez em dezembro, quem sabe, né? Estamos ansiosos por isso. E aí eu incluí uma outra personagem num diálogo com a personagem que eu já jogo na Coração de Rubi. E aí eu tive que fazer os dois personagens, né? E aí o Thiago falou, pronto, você já tá pronta pra mestrar. E aí veio o convite, né, pra mestrar e tal. E aí, na época, eu pensei em fazer já direto uma aventura autoral. Mas eu falei, gente, isso aqui vai dar muito errado, vai ser muito difícil fazer isso. Aí surgiu, né, na época eu tava lançando a Voz das Marés. Eu falei, opa, dá pra pegar a Voz das Marés e depois seguir no plano aqui, caso a galera queira continuar. Então eu já tenho aqui um plano pra levar vocês pelo menos até o nível 10. Que delícia. Mal posso esperar. Agora em novembro, né? Deve voltar aí pra essa aventura. Eu tô fazendo todos os planos aqui, né? Todas as possibilidades de vocês mudarem a minha história. Mas é legal, muito legal. Então você pode acompanhar aí também o Diário da Helga, né? Pra você saber o que tá acontecendo na Coração de Rubi. A Helga é a personagem que eu jogo. A Helga é uma sereia e ela é druida. E ela narra em primeira pessoa as coisas que ela vive nessa aventura, Coração de Rubi. Você vai poder acompanhar, tá um pouquinho atrasada só a história, mas em relação ao que realmente está acontecendo. Mas você vai poder acompanhar lá no blog Qual é das Quintas e também lá no Wattpad. Se você procurar por Épico e Aquático, Diário da Sereia Druida Helga Iris, você vai encontrar algumas histórias dela. E também, né, se você assistir lá na Twitch, né, você vai conseguir ver, porque a gente tá transmitindo ao vivo algumas sessões da Coração de Rubi, então você também vai poder assistir lá na Twitch. Em breve a gente vai postar, né, desde o final da Aventura 1, né, até... Então a gente vai começar a postar também lá no canal do YouTube, depois que a gente terminar de postar a Voz das Marés. Isso, exatamente. Se prepara porque tem muita coisa boa, muito conteúdo legal aí pela frente pra gente entender tudo como é que funciona RPG e se divertir muito. Pra mim, quando eu não jogo, quando eu vou assistir, então, até mesmo jogando, né? Quando eu vou assistir, é como se eu estivesse assistindo um seriado. Muito legal, divertido. Gente, assim como a gente se diverte jogando, a gente se diverte assistindo também, porque é muito bom. E é muito diferente de um seriado porque não tem roteiro, né? Tipo assim, é improvisado na maioria das vezes porque os jogadores estão interagindo com aquilo, né? Então é muito legal. Exatamente. Thiago, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, mais uma vez. Bom, como sempre, eu que agradeço. E se você quer jogar RPG, conheça o Qual é a do RPG. Exatamente, exatamente. Bom, gente, muito obrigada por você estar aqui com a gente nesse episódio mais uma vez. A gente vai bater um papo ainda mais sobre qual é a do RPG, né? Entender o que é o RPG e como funciona. A gente vai deixar algumas perguntinhas aí, caso você queira tirar suas dúvidas, né? Deixa suas dúvidas aqui nas perguntas, nos comentários e tal. E você vai poder tirar suas dúvidas, porque a gente em breve vai gravar também, tirando essas dúvidas. Então não perca essa oportunidade, tá bom? Muito obrigada e até a próxima, pessoal. Até a próxima, gente. Se decidiu jogar RPG, ouça o próximo episódio. Dúvidas sobre RPG. Isso aí. Beijo. Um abraço!